Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre conceitos de espécie. Vocês verão que existem diversos conceitos de espécies e que dificilmente chegaremos a alguma conclusão de qual conceito é o que deve ser melhor aplicado à nossa realidade. Aqui vamos abordar apenas alguns conceitos que são mais aplicados na sistemática. Neste vídeo eu cito o artigo do Kevin de Queiroz, cujo link estará na descrição deste vídeo. Vamos lá? Na semana passada, nós aprendemos que devemos associar um nome a uma forma de vida. Mas o que fazer quando uma forma não se enquadra a nenhuma outra já descrita? É neste momento em que possivelmente devemos dar nome a uma espécie nova, como neste exemplo em que os autores descrevem a 100ª espécie do gênero de pererecas Endopsophoros. Mas o que é uma espécie? Acredite, esta é uma das perguntas mais controversas na biologia, e o objetivo deste vídeo não é oferecer uma resposta conclusiva, pois não existe um consenso entre os biólogos de qual seria o conceito e a definição para este termo. Vários autores apresentam diferentes definições para o que seria uma espécie, mas nenhuma delas possui uma aceitação universal. Em 2007, Kevin de Queiroz publicou este artigo sintetizando diversos conceitos de espécies. Um ano mais tarde, Carl Zimmer cita em seu texto que existem até 26 diferentes conceitos de espécie pulverizados na literatura. Mas é importante ressaltar que esses diferentes conceitos não necessariamente são excludentes, ou seja, um não necessariamente irá invalidar o outro. Geralmente, os diferentes conceitos são abordagens distintas que levam em consideração aspectos distintos. A primeira distinção importante a ser feita é a diferença de espécie como uma categoria linneana e a espécie como um táxon. A espécie como uma categoria linneana nada mais é do que uma categoria adicional dentre todas as categorias hierárquicas de classificação propostas por Linnaeus, onde a categoria espécie será regulamentada por um código de nomenclatura. Já a espécie como um táxon significa que a espécie é um grupo de populações existentes na natureza sob a influência do ambiente e dos processos evolutivos. Muitos autores consideram a espécie como uma unidade evolutiva. Historicamente falando, Linnaeus tem uma visão aristotélica que acreditava que as espécies eram entidades reais, imutáveis e constantes. Além disso, Linnaeus não acreditava em algumas ideias defendidas por alguns de seus contemporâneos, como a geração espontânea. Somente após as ideias darwinistas que o conceito de evolução com descendência com modificação passou a influenciar no nosso conceito de espécie. Atualmente, além do debate sobre o conceito mais apropriado para espécie, que falaremos mais adiante, ainda tem a discussão se espécie seria de fato uma entidade real ou uma entidade abstrata. Se entidade real, a espécie seria uma entidade circunscrita, ou seja, teria um princípio e um fim. Se entidade abstratas, existiriam apenas os indivíduos, e a reunião de indivíduos em espécie seria uma abstração especulativa. Alguns autores defendem a ideia de que espécies não são entidades reais, mas sim simples unidades de conveniência. Dessa forma, a espécie poderia existir como uma categoria linneana, mas não como um táxon. Mas agora vamos começar a falar sobre alguns conceitos de espécie. O primeiro é o conceito aristotélico tipológico de espécie. Este conceito segue ainda as ideias de Linnaeus, que utilizou espécie como o sentido de tipo particular de organismo. As espécies eram consideradas os tipos mais básicos da diversidade biológica. A definição baseava-se principalmente na forma que fornecia as características essenciais. De acordo com este conceito, cada espécie possui sua própria essência universal, compartilhada por todos os indivíduos que pertencem a essa mesma espécie. Segundo esse conceito, para um sistemata reconhecer essa espécie, ele deve reconhecer por intuição os caracteres que formam sua essência, observando vários indivíduos e selecionando o que for universal. O conceito biológico de espécie é certamente o mais familiar para vocês. O conceito biológico de espécie baseia-se no isolamento reprodutivo entre os grupos de organismos. Um dos maiores defensores foi Mayr, que passou a vida reformulando este conceito. Uma de suas versões dizia que espécies são grupos de populações naturais intercruzantes que estão isoladas reprodutivamente de outros organismos semelhantes. Um outro grande defensor do conceito de espécie foi Dobzhansky, que dizia que espécies são fenômenos da natureza que existem independente da nossa capacidade de distingui-la.
Existem diversas críticas ao conceito biológico. A definição enfatiza reprodução e isolamento. Assim, ela ignora os organismos assexuados e não levam em consideração espécies que apresentam isolamento reprodutivo parcial, ou seja, aquelas que trocam genes apenas através de populações intermediárias. No caso de espécies em anel, por exemplo, populações conseguem trocar genes com outras populações próximas, mas as populações das extremidades não conseguem se reproduzir. Além disso, este conceito não possibilita um modo operacional para identificar uma espécie. Quando pegamos uma série de exemplares em uma coleção, por exemplo, não somos capazes de testar se esses indivíduos são intercruzantes ou não. Associado aos conceitos tipológicos e biológicos de espécies, existe também o conceito de subespécie. Até o século XIX, aplicava-se o termo variedade para distinguir qualquer variação relevante em relação ao tipo da espécie. Evolucionistas definiam subespécie como um agregado fenotipicamente semelhante de populações locais de uma espécie e que habitam uma subdivisão geográfica da área da espécie, e que difere taxonomicamente de todas as outras populações dessa espécie. O conceito de subespécie é ainda utilizado por topologistas e alguns seguidores da escola evolutiva. Entretanto, vários membros da escola evolutiva apresentam inconvenientes para a utilização deste conceito, segundo eles arbitrário, e que deveria ser abandonado. Na prática, a decisão é sempre tipológica e arbitrária. O conceito fenético de espécie foi proposto por Smith e Sokal, que argumentavam que uma espécie fenética é o agrupamento menor e mais homogêneo que pode ser reconhecido e distinto de outros agrupamentos. Em outras palavras, o conceito fenético se baseia na similaridade global dos organismos. Uma vantagem do conceito de fenético é que ele pode ser aplicado a todos os organismos, pois não requer conhecer seu comportamento reprodutivo ou filogenias. Mas é importante ressaltar que, apesar da aparência ser muito útil na identificação das espécies, ela não define a espécie. Aqui vemos abaixo duas espécies diferentes do gênero Eleuterodactylus que são consideradas espécies críticas, devido à sua extrema semelhança. E acima vemos o caso de uma única espécie, Dendrobates tinctorius, que possui diversos morfotipos distintos. O conceito evolutivo de espécie diz que uma espécie evolutiva é uma linhagem da população ancestral e todos os seus descendentes, que mantém sua identidade em relação a outras linhagens e que possui suas próprias tendências evolutivas e destino histórico. Este conceito também é adequado ao pensamento evolutivo e é mais geral do que o conceito biológico de espécie, podendo ser aplicado a espécies de reprodução exclusivamente assexuadas. Mas este conceito recebeu diversas críticas, principalmente quanto ao que seriam as tendências evolutivas e o destino histórico. Evolução implica em descendência com modificação, mas os processos evolutivos não têm um propósito ou uma direção. Eles não podem equipar uma espécie para defrontar novas contingências futuras. Assim, a espécie não pode ter um destino histórico pré-traçado. Por fim, o conceito filogenético ou cladístico considera, em geral, mudança no tempo. Rose, em 79, considerava como uma espécie uma população ou grupo de populações definidos por uma ou mais características apomórficas. Nelson e Platini, em 81, por sua vez, consideram que espécies poderiam ser definidas pelas menores amostras de organismos detectadas que se auto-perpetuam e que têm um conjunto de características únicas. A vantagem desses conceitos é que ele é aplicável tanto para organismos com reprodução sexuada quanto assexuada. Além disso, ele pode ser utilizado em materiais de museus, tanto recentes como fósseis. Entretanto, para definir espécies é preciso conhecer a árvore filogenética do grupo no qual a espécie está inserida, o qual pode ser um limitador. Além disso, não há limites claros para os caracteres que podem ser considerados para caracterizar uma espécie. Portanto, como podemos perceber, o debate sobre como definir uma espécie e se de fato espécies existem ou não vai perpetuar ainda por muito tempo e possivelmente jamais chegaremos a uma conclusão.